Olá, meus amigos, meus irmãos, você que nos assiste, nos ouve através dessas mensagens. Estamos falando sobre o assunto línguas estranhas. Espero que Deus esteja abrindo o seu entendimento. Eu sou apenas um instrumento. Pesquiso, estudo, não vou por pensamentos de homens, eu vou por aquilo que o Espírito Santo me ilumina dentro da palavra de Deus. Então, estamos explicando o assunto, não estamos aqui para confrontar ninguém, mas posso ser questionado, não tem problema, eu devo ser questionado. Então, se você tem alguma dúvida no assunto, pode perguntar no meu celular privado, pode se identificar e estarei te respondendo. Ainda estamos no início, a série é longa. Então, se você quiser aguardar um pouco para ver as explicações dos outros capítulos, estamos explicando verso por verso de Atos capítulo 2. Hoje nós vamos ler o verso 9, 10 e 11 de Atos capítulo 2. Diz assim, ó: Patos e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Olhe, nós estamos vendo verso por verso. Era a festa de Pentecostes. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Os apóstolos estavam aguardando a promessa do livro de Lucas, capítulo 24, verso 49. E a promessa se cumpriu. Eles seriam revestidos de um poder para a pregação do Evangelho, para a divulgação da mensagem do Senhor. E o texto que nós já vimos estava em Jerusalém, homens judeus, é muito importante. Aqui falou de prosélito, vamos já explicar o que é um prosélito. Homens judeus de várias cidades e homens religiosos não eram salvos. Por isso que o contexto posterior, que vamos mostrar também nesses dias, eles foram salvos, eles creram em Jesus Cristo. A mensagem do Senhor precisava ser divulgada. Como é que ele ia pregar para um japonês, para um americano, para um brasileiro, português, para um argentino? Haviam judeus de todos os lugares. Eles não falavam o idioma, como nós vimos nos versos anteriores. Esses galileus estão pregando, eu não falo o idioma dele, como é que eu estou entendendo na minha própria língua? Eles ficaram pasmos, gerou uma certa confusão. E agora a Bíblia explica para nós de onde eram aquelas pessoas. Aí você vê aí que existiam partos, medos, elamitas e assim por diante, todos esses que nós lemos aí. Lembra de Gênesis capítulo 11, quando Deus dividiu as línguas na questão da construção da Torre de Babel? O povo se revoltou contra Deus, queria chegar no céu de uma maneira diferente, e Deus foi lá e castigou o povo, dividiu as línguas. O japonês não falava o francês. Aí os franceses foram para um lado, o japonês para o outro. O japonês não falava a língua da Índia. Então a Índia para o lado, a França para o outro, o japonês para o outro. O francês, o japonês e o indiano não falavam português, então o português para o outro. O espanhol para outro lugar, porque eles não tinham mais como se comunicar. Aqui tinham judeus de vários lugares, eles não tinham como se comunicar. E como é que eles ouviam falar na sua própria língua? Não fala-se nada de língua estranha. Fala-se do idioma que eles estavam ouvindo, o idioma que eles nasceram. Está aí, claro, no versículo, finalzinho do verso de número 8. É na nossa própria língua em que nós somos nascidos. Na nossa própria língua em que nós somos nascidos. O final do verso 11, ele diz que todos ouviam falar das grandezas de Deus. Em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eles estavam compreendendo o Evangelho. Eles estavam compreendendo os ensinamentos das grandezas do Eterno. Mas eles não falavam o idioma dos pregadores. Mas eles estavam entendendo.
um milagre de Deus, para que naquele instante eles pudessem entender. Deus precisa fazer isto hoje? Não. Por que não precisa? Porque nós temos intérprete de línguas, de idiomas, em qualquer lugar do planeta hoje. Hoje nós temos pessoas, se eu precisar hoje de um intérprete aqui para próximo tem. Qualquer língua. Se um japonês vier pregar hoje, eu vou conseguir um intérprete japonês aqui. E é fácil hoje, em qualquer lugar do país. É fácil. Eu viajo muito nas aldeias indígenas. Tem os intérpretes, tanto na minha pregação para eles, no português, e quando algum deles quer conversar comigo, o intérprete traduz o que ele quer dizer. E eu entendo, através de um intérprete. Naquele momento, quem foi o intérprete? O Espírito Santo. Cada um entendia na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja que interessante. E eles ouviam o quê? As grandezas de Deus. Vou ler novamente o verso de número 12. Olha como dá uma clareada sobre o assunto línguas. Olha só. E todos se maravilhavam, todos, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Não estamos entendendo. O que quer dizer isto? Eles não estavam entendendo o acontecido, mas eles estavam entendendo a mensagem. Consegue compreender agora que não tinha nada de algo estranho? Era apenas ouvindo no seu próprio idioma. Eu espero que isso esteja ficando bem claro para ti. Até aqui, verso por verso. Não deixe ninguém isolar versos na Bíblia. Quando alguém isola um verso na Bíblia, a pessoa vai conseguir te enganar. Quando alguém isola um verso na Bíblia, a pessoa está querendo ensinar uma falsa doutrina. Qualquer assunto. Não se pode isolar um verso. Todo texto tem um contexto. E todo contexto talvez tenha vários outros e outros livros que venham explicar aquele. É assim que funciona a Bíblia Sagrada. Todo livro sagrado está interligado. Não há contradição. De Gênesis a Apocalipse. E louvado seja Deus por isso. Eles estavam suspensos. Que quer isto dizer? Olha que interessante. Eles todos ouviam as grandezas de Deus. Que maravilha. Fugindo do assunto línguas. Você está pregando o Evangelho? Você está falando das grandezas de Deus? Sabe o que significa profeta no Novo Testamento? Profecia significa falar das grandezas de Deus. Esse é o significado do grego do Novo Testamento. Do Velho não, coisas futuras. Do Novo, falar das grandezas de Deus. Eles estavam profetizando, eles estavam falando das grandezas de Deus. Faça isso hoje e sempre. E que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Que Deus guarde você e o seu lar. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus por mais este dia, mais este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, nos iluminando a entender, ó Deus, a verdade. Obrigado por tudo, ó Pai. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.